Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, amigos nossos do Saber Direito, Mesa Redonda Penal, doutora Elaine. Hoje nós vamos estar falando sobre o título 8 do Código Penal, dos crimes contra a incolumidade pública. Primeiro vamos entender o que é a incolumidade pública. Incolumidade trata-se de estar em segurança, não estar em estado de perigo público, como o próprio nome sugere, segurança de todos. Vamos começar falando do artigo 250, incêndio. Qual é a pena para quem pratica este crime? Provocar incêndio expondo a vida de outrem ou o patrimônio deste a perigo pode levar a uma reclusão de 3 a 6 anos e multa. Mas fique atento. Se por acaso for com o intuito de obter vantagem pecuniária, esse incêndio provocado por você, a pena pode ser aumentada de 1/3. Este é um crime que pode existir também na modalidade culposa. Neste caso, a detenção é de 6 meses a 2 anos. A pena também é aumentada de 1/3 caso seja realizado essa situação de incêndio em localidade onde há habitação, residência de indivíduos, onde seja um patrimônio público ou em localidades onde esse incêndio possa provocar maiores danos, como por exemplo um estaleiro ou próximo de lugares onde tenha substâncias explosivas. Já o 251 trata das explosões. Também tem aumento de pena nos mesmos casos do incêndio. A reclusão normal é de 3 a 6 meses e o aumento de pena pode ser de até 1/3. O crime de explosão também, do artigo 251, existe na modalidade culposa. Neste caso, a pena é de 6 meses a 2 anos de detenção. O uso de gás tóxico ou asfixiante está previsto no artigo 252 e a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Na modalidade culposa, a detenção é de 3 meses a 1 ano. Mas fique atento, transportar, fabricar os itens necessários para a explosão, para o incêndio, para provocar um acidente com gás tóxico, também é crime, previsto no 253. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir, transportar sem licença da autoridade substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou material destinado à sua fabricação. A detenção nesses casos é de 6 meses a 2 anos e multa. E não é apenas por fogo ou explosivos, gás tóxico, que você incorre nos crimes da incolumidade pública do título 8º. Lá no 254, nós vemos a hipótese de inundação. Então, provocar a inundação, levando prejuízo à propriedade de outrem, ou patrimônio público, à saúde de alguém, ou até mesmo à vida da pessoa, em quem incorre neste crime aí do 254. A reclusão é de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo, ou detenção de 6 meses e 2 anos no caso de culpa. O artigo 255, nós temos o perigo da inundação, onde ele tipifica remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada para impedir a inundação. Nesse caso, nós temos uma pena que é a reclusão de 1 a 3 anos e multa. O artigo 256, ele tipifica a conduta de causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo a vida ou a integridade física ou patrimônio de outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Se tratando de um crime culposo, a pena ela vai diminuir para detenção de 6 meses a 1 ano. O artigo 257, ele tipifica a conduta de subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade
aparelho ou material de qualquer meio destinado a serviço de combate ao perigo, de socorro ou salvamento, ou impedir ou dificultar o serviço para tal natureza. Nesse caso, a pena é uma reclusão de 2 a 5 anos e multa. O artigo 258 do Código Penal, ele fala das formas qualificadas de crime de perigo comum. Se do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada da metade. Se resulta em morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade, se resulta morte, e aplica-se a pena combinada ao homicídio culposo, aumentada de 1/3. O artigo 259 fala da difusão de doença ou praga. Difundir doença ou praga que possa causar dano à floresta, plantação ou animais de utilidade econômica, a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. A modalidade culposa dentro do artigo 259, parágrafo único. No caso de culpa, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 260, perigo de desastre ferroviário. Impedir ou perturbar serviço da estrada de ferro. Inciso 1º. Destruindo, danificando ou desarranjando total ou parcialmente linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. Inciso 2. Colocando obstáculo na linha. Inciso 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. Inciso 4. Praticando outro ato que possa resultar desastre. A pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ainda dentro do artigo 260, nós temos o desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, pena de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa, ocorrendo desastre, pena de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica, em trilhos ou por meio do cabo aéreo. O artigo 261. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação ou a queda ou destruição da aeronave, pena reclusão de 4 a 12 anos. O parágrafo 2º fala da prática do crime com o fim de lucro. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. O 3º parágrafo, ele fala da modalidade culposa. No caso de culpa, se ocorre sinistro, a pena é de 6 meses a 2 anos. O artigo 262 trata de atentado contra a segurança de outro meio de transporte, que assim dispõe: expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. A pena é de reclusão de 1 a 2 anos. Se deste caso ocorrer desastre, a pena é de 2 a 5 anos. Se houver o desastre na modalidade culposa, a pena é de 3 meses a 1 ano. O artigo 263, ele trata-se que, se desse desastre resultar lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo do 258, que é o aumento da pena na metade. O artigo 264 trata de arremesso de projétil. Ele dispõe que arremessar projétil contra veículo em movimento
alimento destinado ao transporte público por terra, por mar ou pelo ar, a pena é de detenção de 1 a 6 meses. Se deste fato resultar lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E se resulta morte, a pena é a prevista no artigo 121, parágrafo 3º, que é de 1 a 3 anos. O artigo 266 do Código Penal, ele fala da interrupção e da perturbação de serviços telegráficos ou telefônicos, informática ou telemático de informação de utilidade pública. Ele fala que esses serviços, se eles forem interrompidos, se a pessoa interromper eles, como é de utilidade pública, ela sofre uma pena, que é a detenção de 1 ano a 3 anos, mais multa. No seu parágrafo 2º, ele fala que a pena vai ser em dobro por ser cometido em calamidade pública. No 267 já fala dos crimes contra a saúde pública, epidemia. Se a pessoa sabe que ela está com uma doença contagiosa e ela transmite essa doença com dolo para outra pessoa ou para a população, a pena é de 10 a 15 anos. E se resultar na morte, a pena é dobrada. No parágrafo 2º, ele fala que se a pessoa tiver culpa, a pena é a detenção de 1 a 2 anos. E se resultar morte, a pena também vai ser dobrada, que vai ser de 2 a 4 anos. No artigo 268 do Código Penal, ele fala da infração de medida sanitária preventiva. A pessoa que ela trabalha na área e ela sabendo de todos os riscos, ela mesmo assim não impede essa manifestação da doença, ela também corre a pena de 1 ano, de 1 mês a 1 ano e mais multa. Bom, eu vou falar agora do artigo 269, que trata da omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. O artigo 270, ele tipifica a conduta de envenenar água potável ou substância alimentícia ou medicinal. Dispõe que envenenar água potável de uso comum ou particular ou substância alimentícia ou medicinal destinada a consumo, pena, reclusão de 10 a 15 anos. O parágrafo 1º diz que está sujeito à mesma pena quem entrega a consumo ou tem em depósito para o fim de ser distribuída a água ou a substância envenenada. É muito importante destacar que tem autores, alguns doutrinadores entendem que a primeira parte do artigo 270, que seria envenenar a água, foi revogado pelo artigo 54 da Lei 9.605 de 98, mas na verdade não foi. Isso porque o artigo 54, ele vai ser mais amplo, fala da poluição em geral. Aqui é mais específico, do envenenamento da água, que pode atingir tanto o público como o indivíduo em particular. No artigo 270 também a gente tem a modalidade culposa, que diz, se o crime é culposo, a pena vai ser de detenção de 6 meses a 2 anos. O artigo 271 vai tratar da corrupção ou poluição de água potável. Corromper ou poluir água potável de uso comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saúde, pena, reclusão de 2 a 5 anos. Também nesse crime é admitida a modalidade culposa, e nesse caso, a pena vai ser de detenção de 2 meses a 1 ano. Por fim, o artigo 272 vai falar da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de substância ou produtos alimentícios. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou reduzindo o valor nutritivo, pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. O parágrafo 1º-A diz que incorre nas penas desse artigo também quem fabrica, vende, expõe à venda, importa ou tem depósito para vender, de qualquer forma distribui ou entrega a consumo essa substância alimentícia falsificada, corrompida ou adulterada. E o parágrafo 1º
dispõe que está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas nesse artigo em relação a bebidas com ou sem teor alcoólico, ou seja, praticar esses mesmos núcleos do caput com relação a álcool ou com relação a qualquer outra bebida vai incorrer na mesma pena. E esse crime também admite a modalidade culposa, e nesse caso a pena será de detenção de 1 a 2 anos e multa. Olá, nossos caros amigos da mesa. Já o 250... Edmara! Eu já tô te filmando, querida. Eu li aqui, eu não sabia. Isso aqui é um maior. Por que essas coisas estranhas acontecem comigo? Faz assim. Tá bonito? Tá. Tá gato no vídeo? Maravilhoso. Nossa. Tá. Desculpa. Você gravou isso? Não. 2, 1. O artigo dos... Artigo, eu li aqui, eu não sabia. Isso aqui é um maior? Escolhe.